Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Galera Nota 1000. Sou o professor Horácio, professor de Geografia e Atualidades, e nós estamos dando início ao nosso intensivo Enem 2019. Seja muito bem-vindo, prepare aí o seu material, a sua leitura, material de apoio, o seu caderno de anotações. E é muito importante que você fique atento então a tudo que vai ser falado aqui. Nós estamos dando início à primeira aula de Geografia para o seu preparatório, para o seu curso intensivo do Enem 2019. Eu desejo que você faça bons estudos, tire suas dúvidas, acesse o site galeranota1000.com.br, pegue, imprima ou veja aí a melhor forma de analisar o seu material de apoio. Também faça as questões do gabarito comentado, procure realmente cercar todos os conteúdos que vão ser ministrados aqui. O nosso desejo dos professores, de toda a equipe aqui do Galera, é que você alcance realmente nota 1000 aí no Enem e outros vestibulares que você for prestar também. Nós estamos trabalhando temas que são interrelacionados aí, estão ligados a quase todos os grandes vestibulares do Brasil, de São Paulo, comentando questões do Sul, questões do Nordeste, do Centro-Oeste e assim por diante. A aula de hoje é uma aula muito importante, porque dela depende vários outros temas de geografia. Nós vamos fazer uma análise dos mapas, nós vamos falar de cartografia, que vem da escrita dos mapas. É um tema sempre muito importante, porque todos os fenômenos geográficos são, em geral, estudados através de mapas, através de cartas, e esse tema, então, nós vamos fazer um panorama geral do que você precisa saber para se sair bem aí nas questões de cartografia do Enem e do seu vestibular. Bom, primeiro slide que eu mostro para vocês é um mapa mundi noturno que tem sido muito utilizado para analisar a economia do mundo, desenvolvimento econômico, as questões de desenvolvimento de cada hemisfério norte, hemisfério sul, as regiões mais pobres, regiões mais ricas, são diagnosticadas muitas vezes pelos pontos de luz, pelo nível de iluminação que cada região tem. Então tem sido um recurso muito utilizado para analisar a questão econômica. É óbvio que não dá para definir. Você pode estar em uma ampla área de favelas, de moradias subanormais, e você vai ter iluminação noturna. É preciso também analisar imagens diurnas com precisão. Mas fica aí então uma dica de tecnologia, que seria então o uso de imagens por satélite da NASA e outros institutos para analisar desenvolvimento e outras questões durante as noites. Nós fazendo com vocês aqui uma breve história da cartografia, A cartografia surgiu muito tempo atrás, na pré-história. Há evidências de superfícies representadas em paredes de cavernas, mas caminhando um pouquinho, observem a imagem que eu trouxe para vocês. É possível ver mapas feitos em escrita cuneiforme, no período mesopotâmico. Os gregos da escola pitagórica, da escola jônica, foram grandes cartógrafos, deram ali o impulso realmente para aquilo que hoje nós chamamos de cartografia. Nós temos um grego em especial, Eratóstenes, que fez um mapa já com paralelos e meridianos, extremamente importante. Observem, eu trouxe para vocês alguns mapas antigos, colocando os títulos para vocês. E quando nós saímos do período greco-romano, ali, do período clássico, e entramos no período que nós chamamos de Idade Média, período medieval, vamos colocar então depois do século VI da era cristã em diante, nós temos no mundo europeu, no mundo greco-romano, um certo declínio da cartografia. Uma vez que a Igreja Católica Apostólica Romana, ela considerava de uma forma muito teocêntrica a ciência, e a cartografia também passou a ser vista dessa forma. Então nós temos o mapa T, que é um mapa que eu tenho na parte superior aí do slide de vocês, que é um mapa que representa a cruz de Cristo, um mapa que só coloca o nome das regiões, dos continentes, um mapa muito rudimentar, sem nenhum grande grau de desenvolvimento, de técnica e por aí vai. Durante a Idade Média, cabe fazer aqui uma homenagem aos muçulmanos, aos árabes. Os árabes foram extremamente importantes para o desenvolvimento da cartografia durante o período que nós, no mundo ocidental, chamamos de Idade Média. Até que, por volta do século XV, século XVI, com a expansão marítima comercial europeia,
Nós temos então Mercator e a elaboração de mapas extremamente elaborados. Então veja aí o mapa de Ptolomeu, não temos o original desse mapa, apenas reproduções. E esses mapas vão dar uma nova cara aí para a cartografia, que vai evoluir muito a partir do século XVI, com a chegada dos espanhóis na América Central, a chegada dos portugueses na América do Sul e as viagens de circunnavegação. Os navios vinham com cientistas, pesquisadores, cartógrafos, e aí realmente vai haver um grande impulso na cartografia. O grau de orientação através da bússola muito forte. Os chineses inventaram a bússola e ela passou a ser utilizada como instrumento de orientação naval, e de lá para cá realmente nós vamos ter um grande avanço. Quando nós chegamos no século XX, principalmente depois das guerras mundiais, 1950, 1960, nós vamos ter o advento dos satélites, né? E os satélites vão realmente caracterizar uma revolução industrial da cartografia, que é o Sistema Global de Posicionamento, o GPS. Nós temos hoje Google Maps, o Waze, inúmeros aplicativos de localização, onde você coloca o nome da região, em qualquer região do mundo tem uma localização geográfica estabelecida. Nós vamos ter então 3 satélites que são polares, né? Caminham do Polo Sul ao Polo Norte a cada 12 horas, e satélites estacionários ligados ali na região equatorial. Quando 3 desses satélites estão interligados, nós temos então condição de ter um sistema global de posicionamento de qualquer região da Terra. Utilizado para o transporte, utilizado infelizmente para atividades militares, guerra, utilizado em atividades econômicas e assim por diante. Hoje realmente a tecnologia avança muito e nós temos a cartografia extremamente evoluída e avançada. Pessoal, vou fazer aqui com vocês já um primeiro exercício que pode aparecer nos vestibulares, né, no Enem, FUVEST e outros vestibulares do Brasil. No Sul cai bastante questões desse tipo, que é a questão da orientação. Nós temos a orientação pelo sol, então você sempre, de manhã cedo, quando você está vendo o sol nascer, você coloca ali, estende o seu braço em direção ao sol nascendo, né? Então você tem ali a posição leste. O sol nasce a leste e se põe a oeste. Você tem então o norte à sua frente, o sul atrás de você. Essa forma de orientação é muito antiga, utilizada desde a antiguidade, por aí vai, e ela é muito importante nos exercícios de vestibular. Uma vez que, observe que eu trouxe para vocês um desenho, né, vamos dizer assim, um croquis de um campo de futebol, e esse campo de futebol ele tem uma localização espacial. Então vocês percebem norte, sul, obviamente o seu lado direito aí, abaixo da imagem seria leste, nascente, onde o sol nasceu, e ao seu lado esquerdo, o poente, onde o sol se põe, oeste. E muitas vezes vai vir um exercício escrito, o jogador A tocou para o jogador B, e aí você olhando o movimento de cada jogador no campo de futebol, você tem que descrever na alternativa quais foram os movimentos e o deslocamento das posições. Foi para leste, foi para norte, foi para sul. Então esse é um exercício simples, mas que eu acredito muito que cabe aqui uma explicação rápida aí para vocês. Então fiquem atentos que cai esse tipo de exercício. Um outro exercício que pode aparecer é pegar 2 cidades do mundo que estão na mesma latitude. Nós vamos falar daqui a pouco de latitude, e aí essas latitudes comparadas vão falar sobre o clima, sobre como o sol se comporta ali para aquela população e tal. Então é importante vocês terem um atlas na mão, analisarem realmente os 2 hemisférios. O hemisfério norte tem 40% das terras emersas, ou seja, ele tem muito mais terras do que o hemisfério sul. No hemisfério sul você tem mais oceanos, então o clima é mais influenciado por maritimidade. E o mais importante, imagina que você está numa região que está ao norte do Trópico de Câncer, no hemisfério norte, e ao sul do Trópico de Capricórnio, no hemisfério sul. Imagina que cai na questão do vestibular um exemplo do tipo, o corretor de vendas, o corretor de imóveis decidiu vender um apartamento para uma família no Rio Grande do Sul. Esse apartamento, para que ele tenha luz do sol durante o dia, ele precisa estar voltado para qual região, né? Então, a frente do apartamento, a janela, a porta do apartamento tem que estar voltado para a posição norte, porque se eu estou no Rio Grande do Sul, ao sul do Trópico de Capricórnio, o sol
quando é meio-dia, ele nunca passa por cima da minha cabeça, ele nunca está a pino, né? Ele nunca está no movimento zênite, né? Ele sempre vai passar à minha frente, porque abaixo do Trópico de Capricórnio o Sol ele está inclinado. Então eu vou olhar para cima, vou olhar para o norte para conseguir ver o Sol. No caso do corretor de imóveis, da família que vai comprar um apartamento no exercício, precisa realmente ter a frente do apartamento, a frente da casa, voltada para a posição norte, que é quando o Sol vai aparecer ali para o imóvel, podendo gerar iluminação, evitar ali umidade, né, uma casa fria, um apartamento frio e assim por diante. Então, é outro exemplo que pode aparecer em questões de vestibular. Fique atento com essas questões. Bom, observe a imagem, falar um pouquinho de convenção cartográfica. A cartografia, ela é uma forma de linguagem, né? O observador do mapa, ele precisa se alfabetizar em termos de cartografia. E a cartografia tem uma linguagem universal. Todo mapa tem um título, tem uma legenda, tem uma escala, tem a rosa dos ventos, que a gente vai fazer uma análise um pouco mais profunda daqui a pouco, que é norte, sul, leste, oeste e tal. Nós temos uma fonte, nós temos... a fonte seria o quê, né? Qual o instituto de pesquisa que elaborou esse mapa? Qual foi o ano que foi elaborado esse mapa? É importante saber isso. As cores e os símbolos vão representar objetos no mapa. Um trilho de trem, um porto, uma área militar, uma área de vegetação com proteção ambiental, por exemplo. Então, todos esses símbolos, essas cores, elas são chamadas de convenções cartográficas. E elas são universais, ou seja, se você está nos Estados Unidos da América, no Brasil, na Europa, em geral, qualquer observador, seja de qualquer país que seja, ele tem que ter condições de analisar e se localizar espacialmente através desses objetos, dessas ferramentas e etc e tal. Bom, aqui a tão comentada, tão famosa rosa dos ventos, que é a forma mais básica e simples e tradicional de orientação espacial na cartografia, na geografia, na localização geral. Então você tem os pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste. Importante você saber que norte pode ser chamado de setentrional ou boreal, sul pode ser chamado de meridional ou austral, leste pode ser chamado de oriente e oeste pode ser chamado de ocidente. Tudo isso é importante para você, quando estiver fazendo uma análise ali, um país oriental, um país ocidental, né? Um país setentrional, país norte, um país meridional, um país que está localizado ao sul, né? O município de Chuí, o município mais meridional do Brasil, fica no extremo sul do estado do Rio Grande do Sul. Então, assim por diante. Importante você então ter essas localizações e, claro, juntando os pontos cardeais, você tem ali nordeste, noroeste, sudeste e sudoeste. Então você vai juntando os pontos cardeais e vai especificando as localizações, né? E aí você consegue, por exemplo, descrever, pega um mapa de um determinado estado, uma determinada cidade, e você consegue se localizar em qual ponto exato daquele mapa você está, usando sempre a rosa dos ventos, que em geral vai aparecer sempre no canto, na parte inferior do mapa. Muito importante localizar a rosa dos ventos e poder fazer uma regionalização do mapa para não generalizar de forma errada, caindo aí numa alternativa que possa fazer você errar na prova. Bom, vou entrar aqui na questão de latitude e longitude, que são fatores fundamentais da cartografia, porque através das linhas imaginárias latitude e longitude nós temos as coordenadas geográficas, ou seja, uma moeda no fundo do oceano tem uma localização geográfica e isso vai se dar através das coordenadas. E essas coordenadas são feitas por linhas imaginárias que se cruzam no globo terrestre e nós chamamos de latitudes e longitudes, né? As latitudes são marcadas pelos paralelos. Os paralelos são linhas horizontais que cortam o globo e dividem a Terra em dois hemisférios, hemisfério norte e hemisfério sul. A latitude 0 graus é a linha do Equador. A partir dela, você tem então a divisão do mundo em dois hemisférios e você tem a distância de um determinado ponto em relação a linha 0 graus, que é a linha do Equador. É muito utilizado latitude para definir clima.
As zonas climáticas da Terra são definidas pelas latitudes. Se eu estou próximo da linha do Equador, eu tenho intensa radiação solar, áreas quentes, tropicais, úmidas, chuvosas e por aí vai. Se eu estou me distanciando da linha do Equador, eu tenho áreas mais frias, a temperatura tende a cair, porque o Sol se torna menos perpendicular, menos intenso, começa a ficar mais inclinado em relação às posições, passando então dos trópicos, trópico de Câncer, hemisfério norte, trópico de Capricórnio, hemisfério sul, eu começo a ter então climas mais frios, temperados, indo até os polos, chegando então a latitude 90 graus, tanto norte quanto sul, que eu tenho clima predominantemente polar. As latitudes, elas começam em 0, linha do Equador, elas vão até 90 graus norte e vão até 90 graus sul. Importante saber que quando é sul, nós chamamos de latitude negativa. E quando é norte, latitude positiva. Importante lembrar isso. Falando um pouquinho sobre longitude, observe a outra imagem que eu trouxe para vocês. A longitude, ela também é uma linha chamada de meridiano, que ela corta o globo terrestre, dividindo a Terra em dois hemisférios. O hemisfério leste e o hemisfério oeste. O hemisfério oriental e o hemisfério ocidental. Essa linha, ela sai de uma cidade de Londres chamada Greenwich. E essa linha, então, seria o meridiano 0 grau, seria o meridiano inicial. Esse meridiano é importante porque a partir dele você define os fusos horários do nosso planeta. Nós temos 24 fusos horários, 12 a oeste, 12 a leste, nós vamos ver uma imagem sobre fusos horários aqui, e são definidos então pelos meridianos. O meridiano é uma linha vertical, então ela corta a Terra do Polo Norte ao Polo Sul. E você deve estar se perguntando o seguinte, professor, mas se as distâncias se dão em quilômetros, por que latitudes e meridianos são em graus? Essa pergunta é boa e ela pode aparecer no vestibular. A Terra é uma esfera de 12.800 quilômetros de diâmetro equatorial. Ela tem uma forma redonda, né? Não é perfeita, mas é uma esfera. Como que você vai colocar essas linhas imaginárias em uma superfície esférica? Tem ondulações, tem desníveis, tem diferenças. Portanto, percebam que a imagem que eu trouxe mostra que essas linhas imaginárias partem do centro, do interior da Terra, e vão então ficando curvadas. Eles seguem a curvatura do planeta, seguindo a curvatura do planeta para poder ter realmente uma posição, uma localização mais próxima da realidade. Estou trazendo para vocês aqui um pequeno, rápido exercício de localização. Então vocês estão vendo aí a capital do Brasil, Brasília, a sua posição latitudinal e longitudinal. Então veja que você cruzando as duas linhas, latitude e longitude, você encontra a localização em graus, minutos e segundos da capital brasileira, Brasília. Muito importante você observar atentamente cada um dos principais pontos aí do mundo, cruzando as linhas e chegando então a essa conclusão de localização geográfica. As coordenadas geográficas, basta você unir duas linhas, uma de latitude e uma de longitude. Essas duas linhas vão te dar a posição de qualquer região no globo terrestre. Bom, aqui para vocês uma breve fala sobre os fusos horários, extremamente importante no seu vestibular. Os fusos horários foram definidos nos anos de 1884. Houve uma conferência na Inglaterra, no Reino Unido, porque o Reino Unido até então era o maior império colonial do mundo, o país mais poderoso, com colônias espalhadas pela Ásia, pela África, pela América. Os países se reuniram, os principais países daquela época, e dividiram então, fizeram a seguinte conta, né? Como a Terra é esférica, toda esfera tem os seus 360 graus, 360 graus divididos por 24 horas, que é a duração de um dia, dá 15 graus. Então, esses 15 graus representam cada longitude, que seria cada fuso horário do nosso planeta. Então, a cada 15 graus que eu andar a leste, eu tenho o aumento de uma hora a mais, uma hora positiva. E a cada 15 graus que eu voltar, que eu andar a oeste, eu tenho menos uma hora. Então nós temos 12 fusos horários positivos a leste, 12 horários negativos a oeste. E através disso, você usa como meridiano inicial, meridiano padrão, o meridiano de Greenwich, que corta então
a cidade de Londres, corta a Inglaterra. O Brasil, por exemplo, nós já vamos falar um pouco melhor, tem aí 3 horas a menos do que o meridiano de Greenwich, e esse é o horário oficial de Brasília. Nós acompanhamos, então, um horário que está 3 horas atrasado em relação a Londres e as regiões que estão ali na mesma linha de meridiano, de longitude de Greenwich, que seria o meridiano 0 graus. É importante você saber que do outro lado do globo, nós estamos olhando então Londres, e como eu sei que a Terra é esférica, é redonda, essa linha ela corta o planeta pelos dois lados. O outro lado desse meridiano nós chamamos de linha internacional da data, ou antimeridiano. Tá? Então imagina que esse meridiano de Greenwich deu a volta, cortou o outro lado do globo, ele recebe o nome de antimeridiano ou linha internacional da data. E ele está ali passando pela Oceania, pelas ilhas Micronésia, Polinésia, ele faz um desenho meio diferente ali naquela região, e ele define a diferença entre um dia e outro, tá? Então, por exemplo, o Brasil tem 12 horas atrasados do fuso horário comparado com o Japão, comparado com essas regiões da Oceania, e você tem sempre, então, eventos acontecendo lá, primeiro do que aqui, né? Comemorando o Ano Novo, a passagem de ano e tal, sempre eles vão estar aí 12 horas na nossa frente, e você tem a diferença, então, quem está dentro de um avião, por exemplo, está passando pela linha internacional da data, tem que mudar o dia, muda o calendário. Você está no mesmo horário, entretanto, vai mudar o dia porque tem essa diferença, então, de 12 horas positivas e 12 horas negativas no mundo, formando aí um conjunto de normas que equilibra as atividades econômicas. Imagina fazer atividade econômica no mundo sem uma organização do relógio. Seria impossível. Seria basicamente impossível. Professor, mas como que os países fazem? Usam realmente a cada 15 graus uma hora? Não. Países como Arábia Saudita, China, existem alguns exemplos de países que generalizam o relógio. Ou seja, eles evitam ficar dividindo muito essa questão dos a cada 15 graus eu tenho uma hora a mais, uma hora a menos. Colocam ali uma hora quebrada, meia hora, ou colocam uma hora só para a região inteira. Em geral, países muito extensos, com território muito grande, não conseguem fazer isso. O Brasil, por exemplo, tem 4 fusos horários. É realmente um território muito grande e aí você não consegue definir um horário só para todo mundo, até por uma questão de energia, fotoperíodo, o sol e tudo mais. É muito importante você ter essa diferença. O que está definindo tudo isso? A rotação. O giro de rotação está acontecendo e os meridianos estão definindo os horários, as horas vão passando, o sol vai clareando algumas regiões, vai sumindo e escurecendo em outras, e aí você precisa então definir os fusos horários para controlar as atividades econômicas e tudo mais que nós fazemos. Bom, falando um pouco com vocês do fuso horário no Brasil, veja aí o mapa que eu trouxe para vocês. Nós temos então o Brasil aí com seus 4 importantes fusos horários. O Brasil tem mais de 8,5 milhões de quilômetros quadrados. É o 5º maior país do mundo. E, obviamente, não dá para ter um horário só, um relógio só para um país desse tamanho. Então nós temos na região litoral, né, litorânea do país, nós temos o relógio atrasado em 2 horas em relação a Greenwich. Quando nós estamos nos estados que vão do litoral até o centro-oeste, pegando de norte a sul do Brasil, nós temos então 3 horas negativas em relação ao meridiano de Greenwich. Esse fuso horário é o fuso horário oficial do Brasil, que é a hora oficial de Brasília. Então vejam aí vários estados, Goiás, Paraná, São Paulo, Minas, vários estados, tanto no centro-oeste quanto no sudeste, sul e também na região norte, usam o horário oficial de Brasília. Quando você entra ali no Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia, pega uma parte do estado do Amazonas, Roraima, você tem então 4 horas atrasadas em relação ao meridiano Greenwich. E para terminar, a parte mais ocidental do estado do Amazonas e o estado do Acre tem 5 horas negativas em relação ao meridiano Greenwich. Esses fusos horários são interessantes, principalmente quando você pega exemplos aí de eleições, por exemplo, acaba ali a sessão eleitoral às 5 da tarde, e aí começa a apurar a urna eletrônica, é muito rápido, né? Em 2 horas já se sabe quem venceu a eleição.
Mas você tem ali ainda os estados da região mais oeste do Brasil, e principalmente o Acre ali, que as urnas fecham depois, né? Fecham 1, 2 horas depois dos estados que estão no fuso de Brasília, e por isso não temos um resultado final até que essas urnas sejam apuradas no horário que vem aí, de 1, 2 horas depois dos estados que estão no fuso horário de Brasília. Isso é interessante, isso faz com que a gente tenha que analisar aí algumas questões, exercícios do vestibular sobre isso, né? Então você está num meridiano 15 graus leste do meridiano de Greenwich. Aí você faz uma comparação com o Brasil, que está 3 meridianos negativos em relação a Greenwich. Então é só contar, né? Um positivo mais 3 que são negativos vai dar 4 fusos horários aí, diferença entre Brasil e esse fuso horário, que poderia ser um fuso horário da Europa, por exemplo, né? Então você vai fazer conta, você vai simplesmente subtrair e vai chegar num denominador e vai chegar numa alternativa correta. Pegar países como Rússia. A Rússia é um país de 17 milhões de quilômetros quadrados. A Rússia tem 11 fusos horários. Existem exercícios de vestibular que falam só do fuso horário russo. Se algo está acontecendo no estado tal da Rússia, que está cortado por um fuso horário X, qual será o horário dos outros estados listados no mapa? Vai ter uma cor lá para cada estado, marcando ali cada fuso horário. Tem 11, você vai subtraindo até chegar no resultado da cidade específica da pergunta, que vai ter uma alternativa correta ali falando com você. Então, esse tipo de exercício é muito recorrente em quase todos os vestibulares. Fique atento, pegue o mapa de fusos horários, acesse o material de apoio da aula, porque isso é muito importante. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre os tipos de mapas. Observe aqui um mapa de IDH do continente americano. Continente americano, o segundo maior continente do mundo, 42 milhões de quilômetros. E você tem em vermelho os países com IDH muito elevado e assim vai diminuindo a intensidade da cor para os países com IDH mais baixo, países mais pobres, né, com problemas sociais, socioeconômicos e tal. Bom, nós temos várias finalidades para usar cartografia. Mapa político, que vai vir ali com o nome dos países, a capital dos países, dos estados. Nós temos um mapa físico, que vai ter normalmente isometria, por exemplo, você tem cores marrom escuro para mostrar montanhas, áreas amarelas para mostrar planaltos, áreas verdes para mostrar planícies, e esses mapas são muito utilizados então para o estudo de relevo, mapas de clima, então você tem as cores indicando os climas, e você sempre vai ter que estar prestando atenção nas cores dispostas no mapa e na legenda. Esse mapa tem uma legenda e você precisa analisar essa legenda para não cair aí no pega-ratão, como diz a Prodébora aí, né? Então, fazendo essa associação, você vai chegar aos denominadores. Existem mapas diferentes, como as anamorfoses, a gente vai mostrar uma no exercício aqui. Anamorfoses são mapas que distorcem as formas e os tamanhos para indicar a quantidade. Imagina mapa que mostra a emissão de gás carbônico, de dióxido de carbono no mundo. Vai ter lá Estados Unidos e China muito distorcidos, porque são os maiores emissores. Um mapa de armas nucleares, aí vai mostrar os países que mais têm armas nucleares deformados, normalmente maiores. Países com, vamos supor, uma questão de IDH, pegando o exemplo aqui do mapa que a gente está estudando. O IDH, os países europeus da Europa Ocidental, Estados Unidos, Canadá, Austrália, tal, Japão, vão ter uma forma muito maior, e os países pobres da África subsaariana, do sul da Ásia, da América Latina, vão ficar raquíticos ali, vão ficar todos enrugados, vamos dizer assim. Eu estou usando uma fala aqui exagerada, mas para dizer para você que a anamorfose ela deforma para mostrar a quantidade, e dá para associar a qualidade, mas em geral mostrar quem é melhor, quem é pior, quem tem mais, quem tem menos e assim por diante. Bom, chegamos aqui a um fato que você precisa fazer uma análise rápida. Vocês estudam matemática, então eu acredito que vocês não vão ter muita dificuldade, que é a temida, né, escala. A escala é uma questão de proporção, né? Você não consegue representar uma realidade num pedaço de papel. Para isso, então, se usa uma ferramenta que é interdisciplinar na geografia. A cartografia, ela é uma ciência que dá suporte para a geografia,
E a escala é algo da matemática que você precisa utilizar, então, na hora de fazer cálculos de distâncias, distâncias gráficas, distâncias reais, qual foi a escala, quantas vezes uma realidade foi reduzida para que ela pudesse ser colocada no mapa. Então, resumindo escala aqui para vocês, escala é a relação entre a distância real e a distância no mapa. Nós temos aqui, observe a imagem, 3 fórmulas. Você pode fazer regra de 3 e multiplicar em x, né, em cruz, ou você pode usar as fórmulas que eu trouxe para vocês. Por não ser da área de matemática, eu prefiro usar as regras porque para mim é mais fácil. Mas você pode fazer da forma que você aprendeu com o seu professor de matemática. Inclusive o professor Ramon vai fazer um apanhado aí de escala, de cartografia com a gente para poder fazer um reforço aí para o vestibular de vocês. O que nós temos então no mapa? A escala pode aparecer no mapa de 2 formas. Escala gráfica, que é essa escalazinha que vocês estão vendo na imagem, que tem barrinhas ali mostrando a cada 1 centímetro no mapa eu tenho uma distância na realidade. E a escala também pode ser numérica, ou seja, 1 para alguma coisa, 2 pontos, 50.000. O 1 é 1 centímetro, tá certo? 1 centímetro no mapa. E os 50.000 seriam 50.000 centímetros na realidade. E aí você faz a conversão, faz o cálculo de converter as medidas, centímetros para quilômetros, quilômetros para centímetros, e você encontra a alternativa correta. Então as fórmulas estão aí, Ezão igual escala, Dzão igual distância real e Dzinho igual distância no mapa. Então, tendo essa regra, essa fórmula, basta você na hora de fazer o cálculo, escala é igual distância real dividido por distância gráfica. Distância real é igual escala vezes distância gráfica. Distância gráfica é igual distância real dividido por escala. Você não pode sair multiplicando e dividindo sem converter. Se as distâncias estão em quilômetros, se elas estão em centímetros, elas precisam ser iguais. Então, centímetro com centímetro, quilômetro com quilômetro. Senão você não encontra a alternativa na prova. Tudo bem? Bom, aqui nós já temos uma questão de Enem, tá? Trouxe para vocês, observem. Nós temos uma questão de Enem. Então o enunciado está dizendo aí, ó, sabe-se que a distância real em linha reta de uma cidade A, localizada no estado de São Paulo, a uma cidade B, localizada no estado do Alagoas, é igual a 2.000 quilômetros. Então, opa, eu já tenho distância real, 2.000 quilômetros. Um estudante, ao analisar o mapa, verificou com uma régua, então o camarada foi lá, pegou uma reguinha, colocou em cima do mapa, verificou que a distância gráfica, a distância no mapa, entre as 2 cidades, é igual a 8 centímetros. Então, peraí, já tenho que anotar essa informação. Eu tenho a distância real, 2.000 quilômetros, e eu tenho a distância no mapa, 8 centímetros. O que eu preciso encontrar? Escala, perfeito? Vejam que o enunciado da questão do Enem, observem aí a imagem, já está falando para vocês, ó. Os dados nos indicam que o mapa observado pelo estudante está na escala D, então você vai simplesmente fazer o cálculo, pegando então as referências que você já tem, e você não tem a escala, então escala é igual o quê? Escala é igual distância no mapa, distância gráfica, dividido pela distância real, pela distância na realidade. A distância na realidade é 2.000 quilômetros, a distância no mapa é 8 centímetros, a escala eu não tenho, preciso fazer a conta. Então vou lá. Escala igual 2.000 quilômetros dividido por 8 centímetros. Como que eu vou fazer essa conta? Eu tenho que converter as medidas. Eu converto os 2.000 quilômetros em centímetros acrescentando 5 zeros. Então, quilômetros para centímetros, lembra, acrescenta 5 zeros. Centímetros para quilômetros, corta 5 zeros. Fazendo essa conversão, você iguala as medidas, igualando as medidas você chega na alternativa. No caso, então, 2.000 quilômetros virou aí 200 milhões de quilômetros dividido por 8 centímetros, igual a 25 milhões de quilômetros, que é a alternativa E dessa questão. Fazendo corretamente a conta, você não erra, você alcança então o resultado. Em geral, para quem estuda muito matemática, essas questões são bastante simples. Falando um pouquinho para ir para o final da nossa aula aqui, sobre os tipos de mapas, as projeções cartográficas, na verdade. Nós temos 3 importantes tipos de projeção. Primeira projeção, observe o slide, nós temos então a projeção plana. A plana
é quando você coloca um plano imaginário sobre uma determinada área que você quer mapear. Normalmente é usado para cartografar um país específico ou os polos, as áreas polares da Terra. Então veja que até a imagem já está trazendo para vocês um modelo de plano sobre ali o polo norte, né, do planeta. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, o mapa da ONU, né, é um mapa plano, azimutal, do hemisfério norte visto por cima. É uma questão geopolítica, mostra que o mundo é governado pelos países ricos do hemisfério norte. Então, veja que cartografia envolve uma questão política, envolve uma questão de poder. Os mapas de Mercator e Peters, a gente vai usar alguns exemplos agora, eles falam bastante sobre isso. O segundo modelo que vocês têm na imagem é a projeção cilíndrica. Então, imagina que você tem um cilindro imaginário passando, envolvendo todo o planeta. Esse cilindro ele vai receber, então, a imagem que vai se transformar no mapa. As projeções cilíndricas são usadas para planisférios, para mapas mundi. Então o mapa inteiro ali da Terra você vai ter através de uma projeção cilíndrica. Preste atenção, projeção cilíndrica, ela respeita as distâncias, os tamanhos, as formas nas áreas equatoriais. Quando você se distancia das áreas equatoriais, essas formas, esses tamanhos, eles sofrem deformação, eles distorcem. Então, dependendo do que você estiver observando, um mapa pode estar deformando, por exemplo, o tamanho, a ponto de uma região pequena se tornar uma região maior no mapa. Então é importante vocês analisarem que as projeções não são perfeitas. Elas carregam problemas técnicos, problemas aí, ou o tamanho está muito diferente, ou a forma está muito diferente, e assim por diante. A última projeção é a cônica, então você tem um cone imaginário sobre a área mapeada. Esse tipo de projeção cartográfica é muito bom para mapear áreas de médias e altas latitudes, por exemplo, os trópicos, né, Câncer, Equador, pegando ali os países europeus, enfim. Quando você quer mapear médias latitudes, a projeção cônica é bastante importante. E aí nós vamos ter a projeção conforme. A conforme, o próprio nome já diz, prioriza o quê? As formas em detrimento do tamanho. Então, se eu tenho um mapa conforme, imagina, Mercator, eu tenho a forma muito bem detalhada, a forma do quê, professor? Dos continentes, dos países, mas o tamanho está distorcido. Exemplo, nesses mapas eu tenho a Dinamarca, a Groenlândia, que é a maior ilha da América, que tem 2,2 milhões de quilômetros quadrados, fica maior do que o Brasil. Sendo que o Brasil tem 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, é 4 vezes maior que a Groenlândia. Tudo isso porque ela é conforme, ela respeita a forma, mas não respeita o tamanho. Projeção equivalente. A equivalente prioriza o tamanho, não está muito preocupado com a forma. O tamanho é a prioridade da equivalente. Quem usa esse tipo de projeção? O cartógrafo Peters, que é um alemão do século XX. Mercator, ele é do século XVI. Peters, do século XX. Então Peters está preocupado com o quê? Com o tamanho real dos continentes, para não deixar de lado realmente o espaço geográfico no tamanho que ele realmente é. Falando de arbitrária ou afilática. A arbitrária, ela tem um equilíbrio entre os dois fatores. Então tenta equilibrar, tentando ter menos distorções na forma e menos distorções no tamanho. Essa seria a arbitrária. Quem usa essa projeção? O cartógrafo Robinson. E para terminar, a equidistante. E aí eu acho que o nome também já te dá uma boa dica. As projeções equidistantes, elas fidelizam as distâncias, normalmente usados em projeções planas ou azimutais. Então eu quero saber a distância entre São Paulo e Rio de Janeiro. Eu uso uma projeção plana equidistante. Para quê? Para eu ter realmente uma fidelidade maior em relação às distâncias dos pontos estabelecidos no mapa. Pessoal, nós chegamos aqui no final da aula. Eu não vou terminar essa aula, obviamente, sem fazer aqui com vocês mais um exercício. Nós já fizemos um de Enem e aqui a gente termina fazendo aí pelo menos mais 1 ou 2 exercícios. E eu espero que isso sirva de exemplo para aquilo que você vai ver na sua prova. Então, observe o slide, pessoal. Presta atenção aí, leia a questão. Nós temos uma questão importante da FUVEST 2017, envolvendo a anamorfose, que foi um dos tipos de mapa que eu expliquei para vocês na aula. A questão é a seguinte: a anamorfose geográfica representa as superfícies dos países em áreas proporcionais a uma determinada quantidade. Observe
as seguintes anamorfoses. Então você tem dois mapas aí, duas anamorfoses. Anamorfose 1, anamorfose 2, e na parte do lado aí você tem um outro mapa mostrando aí um mapa possivelmente falando da fidelidade dos tamanhos e dos continentes na realidade. Pessoal, essas anamorfoses estão indicando algo. O que seria? Você tem 5 alternativas aí, da A a E. Qual seria uma possível alternativa, uma possível resposta para o que as anamorfoses estão representando, conhecendo as características dos países do hemisfério norte e conhecendo as características dos países do hemisfério sul? Então, vou dar para vocês aí alguns segundos, pensa aí 10, 15 segundos numa possível alternativa. Percebam que o hemisfério sul, no mapa 1, está bem enxuto, né? Bem reduzido, mas tem algumas áreas que se apresentam maiores. Já no mapa 2, o hemisfério sul cresce, o hemisfério sul ganha corpo, ou seja, está indicando que o 1 está dizendo alguma coisa sobre os países do norte e o 2 está indicando alguma relação com os países do sul e isso tem que estar relacionado na sua alternativa, tá certo? Então, cuidado aí com as generalizações. Eu acredito que não é uma questão tão difícil, porém você precisa conhecer um pouco da realidade do mundo em geral. Política, guerra, economia, enfim, e assim por diante. Indo para a alternativa, né? Nas alternativas apresentadas, os títulos que identificam a forma correta, as anamorfoses 1 e 2, respectivamente, nós temos então a resposta à alternativa E. A alternativa E fala que a exportação de armas e a importação de armas. Veja que no 1 mostra os países maiores do hemisfério norte, Estados Unidos, Europa Ocidental, Rússia, são os maiores exportadores de armas do mundo. Já a anamorfose número 2, o mapa 2, mostra alguns países do hemisfério sul ali consumindo essas armas. Então, países em guerra na África, América do Sul, a Venezuela, por exemplo, né, Nicolás Maduro, vamos pegar aí países da Índia, por exemplo, Paquistão, são grandes compradores de armas, tem conflitos ali por religião, por território, os países do Oriente Médio, né, países que vendem petróleo e compram armas para fazer controle aí dos seus territórios, e existem várias guerras acontecendo ali, guerra no Iêmen, guerra na Síria e assim por diante. Então tudo isso você precisa ter em mente para não errar uma questão como essa. Alternativa E, essa é a questão que nós comentamos aqui. Para terminar, vou fazer uma questão aqui envolvendo escala e envolvendo fusos horários. Então, observe a imagem aqui, pessoal, dá uma analisada. Você tem aí então um mapa dos atentados em Bruxelas, caiu na Mackenzie de 2016. Você tem um mapinha mostrando a região de Bruxelas com a estação de trem, estação de metrô, né? Próximo do aeroporto, e a distância entre esses dois pontos que foi então onde ocorreu e virou manchete mundial, né? Essas bombas que foram acionadas dentro do metrô e feriu e matou pessoas ali naquela região, foi um atentado terrorista. Então vejam que vários temas estão relacionados à cartografia, importante você analisar questões como essa. O enunciado está dizendo o seguinte, ó, com base no mapa e em seus conhecimentos sobre escalas cartográficas e fusos horários mundiais, qual alternativa contempla correta e respectivamente as seguintes perguntas? Então nós temos aí. Pergunta 1. Qual a distância linear entre os dois pontos atingidos pelas explosões em Bruxelas, sabendo que a distância entre os dois pontos no mapa é de 7 centímetros? Opa! O enunciado já me deu a distância gráfica, o desenho, 7 centímetros, já anota em algum lugar aí. Quando eu vou para a pergunta número 2, sabendo que o ataque ao aeroporto internacional em Bruxelas, na Bélgica, ocorreu às 8 horas do dia 22/3 de 2016, país localizado, veja bem, fuso horário, a 15 graus leste do meridiano de Greenwich, meridiano 0, então já sei que ele está a 15 graus a leste, uma hora a mais do que Greenwich. Que horas os relógios do Brasil marcavam o fuso horário principal? Qual é o fuso horário principal do Brasil? Brasília, 3 horas a menos do que o meridiano de Greenwich. Então eu já tenho aqui 3 horas a menos, eles estão 1 hora a mais, eu já tenho basicamente a resposta do horário. O horário que for lá tem que ser 4 horas a menos aqui no Brasil. Então já tem que matar isso de cara, fazendo subtração, realmente uma coisa muito simples e que vai aparecer bastante no seu vestibular. Então, qual seria a alternativa, né? Qual é a alternativa que contempla isso? Lembrando que
você já tem a escala que está no mapa ali, ó, 1 para 15.000, 1 centímetro na realidade igual a 15.000 centímetros, desculpa, o contrário, foi mal. 1 centímetro no mapa é igual a 15.000 centímetros na realidade. Então você precisa fazer as conversões para chegar nesse resultado. E os fusos horários são 4 fusos horários de diferença. Faz a conta aí. Se é negativo, tem que subtrair. Qual seria o horário, então, no Brasil, quando ocorreu o atentado em Bruxelas em 2016? Pensa um pouquinho. E eu vou colocar para vocês aqui, espero que vocês tenham acertado. Nós temos a alternativa C. Então, a alternativa C está falando que a distância real é igual a 1.050 metros, né, do aeroporto até a estação de metrô, um pouco mais de 1 quilômetro, tá certo? E as 4 horas no Brasil, sendo que eram 8 lá, menos 4 horas no Brasil. Então, uma questão simples, porém você precisa analisar com calma. Vou colocar aqui a resolução para vocês, observem a resolução. No nosso material de apoio no site, vocês têm acesso a simulado com gabarito comentado, então fica bem interessante para vocês entrarem na mente aí de quem formulou a questão, de como que a questão foi formulada, pegar os detalhes todos aí da questão. Veja que 1 centímetro é igual a 150 metros, na realidade. Se o mapa tem uma distância gráfica de 7 centímetros vezes 150 metros, 1.050 metros, 1 quilômetro e 50 metros a distância real entre a estação de metrô e o aeroporto, onde houve então esse ocorrido, esse atentado terrorista tão terrível que tem acontecido na Europa nos últimos anos, e é um tema que a gente vai acabar discutindo aqui também, o terrorismo. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, gostado da aula de cartografia. Use aí também o material de apoio, faça também o simulado com gabarito comentado, tire suas dúvidas, estamos à inteira disposição de vocês, e até a próxima aula. Um grande abraço, valeu!